Olá, bem-vindo a mais vídeo do canal. No meu vídeo falando sobre os poderes mais fortes de todos os tempos, eu comentei sobre a onibastância, que seria um poder que está além da onipotência. Bem, naquela parte eu disse que um dos poucos personagens que podem ter esse poder é o SCP-382. Eu vim aqui esclarecer e explicar quem é esse SCP. Então toca logo a abertura porque meu canal tá flopado. Primeiro, ele tem mesmo poder na onibastância? Tem, na verdade não. Eu sei que eu disse que ele podia ter esse poder, mas na verdade eu estava enganado. Mas espera, não sai do vídeo ainda não, porque na verdade ele possui um outro poder que quase empata com a onipotência. Mas antes de falar qual é esse poder, primeiro eu vou mostrar exatamente como ele surgiu e quem ele é. SCP-382 era apenas um humano comum que acabou morrendo em 1999. Após sua morte, SCP-382 saiu do seu túmulo e logo em seguida desapareceu. Essa é a história que conhecemos dele, que não dá exatamente uma explicação de como ele surgiu. Contudo, nós temos o próprio SCP que deu uma entrevista explicando melhor sua origem. Na verdade, ele foi um experimento de Ben, mas pacificador do tais SCP, para ver se conseguia criar um ser que pudesse transcender tudo, mas chegou ao ponto que ele transcendeu o próprio Ben. Essa é basicamente a história do SCP, mas diante veio todo aquele poder que eu disse que ele tinha. Eu vou explicar isso, calma, mas antes eu vou explicar algumas coisinhas e falar um pouco sobre seus poderes e algumas características dele. Primeiramente, essa coisa não é exatamente o SCP em si, é mais uma espécie de representação. O SCP está sempre mudando de forma e na real é um dos poderes que ele possui. Segundo, o SCP ele é meio bugadinho das ideias porque ele é um humano normal que acabou tendo os poderes cósmicos fenomenais. Então isso meio que deixou ele com loucura, deixou ele com problema na cabeça, com múltipla personalidade, com depressão, com esquizofrenia, uma série de problemas mentais que levaram ele a loucura. Os poderes que ele possui são manipulação da realidade suprema. Ele pode manipular a realidade com maestria e faz isso toda hora. Manipulação conceitual. Ele pode manipular os conceitos, inclusive os apagando. Ter autossuficiência absoluta, ou seja, ele não está ligado a nada e não depende de nada para existir. Ter intangibilidade suprema. Nada pode causar nenhum dano, efeito ou modificação nele. Ele é basicamente um sofre nada. Modificação corporal infinita. Como eu já disse, ele pode mudar de forma em milhares de vezes, nunca tendo uma forma definida. Por último, ele possui aquele poder que empata com a onipotência, que eu ainda vou explicar. Mas antes de explicar exatamente, eu vou ter que explicar um conceito muito fundamental para que você possa entender, senão você vai ficar boiando. Esse conceito é as pilhas narrativas. Para explicar esse conceito, precisamos pensar o seguinte. Imagine que você está escrevendo uma história. Aí vamos dizer que na sua história tem um personagem que cria um livro bem semelhante ao seu, com outros personagens e tal. Para esse personagem que você criou, ele é real e aquela história que ele criou é a mera ficção. Mas para você, ele que é a ficção e a história que ele criou é a ficção da ficção. Isso são pilhas narrativas, é basicamente a história que está sendo contada em outra história, que está sendo contada em outra história e assim por diante indefinitivamente. Formando assim uma pilha de narrativas que vão se acumulando. Cada narrativa acima é extremamente superior ao que está embaixo. Sendo assim, você de uma narrativa vê todas as que estão embaixo de forma inferior, enquanto essa narrativa acima vê ele da mesma forma. O que bem queria testar com esse CP era o seguinte: existe uma pilha narrativa final? Será que após tantas pilhas narrativas existiria alguma que seria o topo? Ou são apenas pilhas e pilhas seguindo infinitamente? Para responder essa pergunta, ele criou o SCP-3812, com o objetivo de fazer ele transcender todas as narrativas acima dele, com o propósito de chegar no fim. No entanto, chegou num ponto que ele transcendeu tantas narrativas, mas tantas narrativas, que como eu disse, ele ficou acima do próprio bem. É como se um personagem fictício que você criou se tornasse mais forte que você e fosse para o mundo real. Em outras palavras, o poder da SCP-3812 é transcender tudo, chegando ao ponto que ele pode transcender o próprio criador. Ele pode transcender qualquer conceito, existência, tudo. Não existe um limite do que ele pode transcender. Mesmo se existisse um ser mais poderoso que ele apenas transcenderia e ficaria infinitamente mais poderoso que esse ser. Isso faz com que esse CP se torne um dos seres mais fortes e poderosos de toda a ficção. Também não existia quase nada que esteja acima dele. Agora, a pergunta que não quer calar. Ele seria o ser mais forte de ficção? Só que teoricamente não existiria nada além dele? Bem, depende. Ele é sim, praticamente o ser mais forte do universo de SCP, e de várias outras espécies por aí. Mas isso não pode ser considerado um fato absoluto. Se em algum universo tiver um ser infinito, com onibastância ou mais, que não pode ser superado por nenhum ser, então o SCP-3812 não vai conseguir transcendê-lo, porque teoricamente ele teria que obedecer às regras daquele universo. Outra coisa, se existe um outro ser com transcendência maior que a dele, não vai ter como ele transcendê-lo. É como se você e seu amigo tivessem iniciado o contato ao infinito. Ambos começam no zero, mas seu amigo conta 2 vezes mais rápido que você.
Ou seja, mesmo você começando do mesmo ponto que ele, você nunca vai conseguir superá-lo. No fim, se ele é o ser mais forte de ficção, isso eu não posso confirmar. O que eu posso confirmar é que ele é sim um dos seres mais fortes. Se duvidar, tá no top 10, mas eu não acho que está em primeiro lugar. Porque existem seres que podem transcender mais rápido que ele, ou nem sequer ser possível do SCP transcendê-los. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu fiquei meio desanimado enquanto escrevo isso, porque meu vídeo de iceberg flopou, então não terá mais vídeo de iceberg no canal. Enfim, compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve, porque isso me motiva a produzir esses vídeos sozinho no celular, cara. É chato fazer isso. Eu não gosto de fazer vídeo, é chato. Então, tchau!